A palavra de hoje tem um título assim meio estranho, sabe? Parece uma aula de faculdade, né? Chama assim, ó, assimilação. Fala para mim assim, ó, assimilação. Assimilação. Vou falar hoje sobre basicamente meditação na palavra. Deixa eu botar aqui para me marcar meu tempo, né? Começou, né? Então, olha só, um dia eu estava começando a escrever aquele livro, certo? Aí sentei lá, comecei a escrever o livro, né? Eu não tinha nenhum plano na cabeça, né? E aí comecei a escrever lá um pouquinho, né? Estava fazendo um churrasco, Berto, né? Lá em casa. Aliás, eu não mexi não, a máquina estava rodando sozinha lá, né? Fazendo um churrasquinho lá, né? Aí eu escrevi um livro, sentei, né? Comecei a escrevendo, né? Aí parou no meio assim, né? Aí eu fui caminhar, como meu costume, né? Caminhando, orando em línguas, entendeu? Muitas vezes ouvindo a palavra aqui no celular, né? Aí o Senhor, eu sei que é o Senhor, porque eu nunca esqueci disso, né? E veio muito forte, né? Uma coisa muito clara dentro de mim, assim. As práticas espirituais são um novo modelo de vida para quem nasceu de novo. Certo? Eu recebi essa palavra de Deus muito nítida para mim. Certo? Que é um novo modelo de vida para quem nasceu de novo, né? Então, a partir disso, né, eu consegui desenvolver todo aquele livro, o restante do livro, né? Ou seja, hoje eu já sei muito mais coisas que sabia naquela época, né? Já cresci muito mais em Deus, né? E uma dessas práticas espirituais que precisa ser o novo modelo, um padrão de vida para quem nasceu de novo, né? Você nasceu de novo? Né? Você recebeu a vida de Deus. Nós já pregamos aqui um monte de vezes, né, sobre isso, né? Que a vida estava nele e a vida era a luz do mundo. Essa luz é o Espírito nosso que nasceu de novo, certo? Então nós nascemos de novo. Então essa pessoa que nasceu de novo, ela não vive mais nas trevas, não vive mais como se você estivesse na sarjeta espiritual, certo? Nós já mostramos que a chave da fé abre a porta da graça e nós entramos na família de Deus. E quando nós entramos na família de Deus, é como se fosse um palácio real. Nós vivemos junto com o rei. Amém? E quando nós vivemos juntos com o rei, ou seja, nós não podemos viver mais como nós vivíamos quando éramos, antigamente, quando eu era adolescente, tinha uma banda de rock chamada Plebe Hood. Já ouviu falar disso? Você não somos mais aquela plebe hood. Hoje nós somos filhos do rei. Certo? Hoje você senta na mesa dele, é uma mesa, entendeu? Você senta numa mesa num palácio real, né? Não é, tá comendo com a mão ali, aqueles negócios bagunçados, né? É um negócio, não é assim? Eu quando vou almoçar na casa da minha mãe, né? Ela é dois, quem já almoçou na casa da minha mãe aqui? Você já almoçou, Gibeão? Já, né? É 2, 3 pratos assim, entendeu? Vários garfos, assim, né? No Palácio Real, ou seja, quando você entrou no reino, né? Os procedimentos são diferentes. E as práticas espirituais agora são o nosso novo modelo de vida. Nós não vivemos mais no mundo, nós vivemos no Senhor. Amém? E uma dessas práticas espirituais mais importantes é a meditação na palavra de Deus. Então vamos lá para João 14. Respondeu Jesus. Cadê João 14? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha só, você ama Jesus? Então o que faz aquele que ama Jesus? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Isso aqui já se cumpriu em você, certo? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem aqui não ama o Senhor? É aquele que não guarda as palavras dele.
E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém? Aqui Jesus está falando para os seus discípulos, né? Observe que os discípulos de Jesus ainda não tinham nascido de novo. Eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E Jesus está dizendo para eles o seguinte, estou ensinando aqui tudo para vocês, né? Mas vocês estão passando por isso aqui tudo, mas o Espírito Santo, que o Pai enviará a vocês, ele vai ensinar para vocês todas as coisas. E ele fará vocês lembrar de tudo. Certo? Nós vamos falar hoje aqui sobre o processo da assimilação, né? Nós vamos ver o quanto isso é importante. Uma obra de cooperação. Mas antes disso, vamos lá para nossa alma. Nós sabemos que nós somos um espírito, temos uma alma e temos um corpo. Não é isso? Sim, para simplificar, né? Na realidade, nós temos um corpo espiritual que vai se manifestar ainda, certo? Mas vamos só nessa espírito, alma e corpo. E temos atributos da alma. Temos basicamente 3 atributos, certo? Você tem uma alma? Todos nós temos alma, né? Então, a nossa alma, nós temos o quê? A nossa mente, seria o nosso intelecto, a nossa vontade e as nossas emoções, certo? No corpo, nós temos os sentidos, os 5 sentidos, não é isso? Você está com fome, você sente fome no corpo ou na alma? Ou no espírito? No corpo, né? Não é assim? Frio. No corpo, né? Por quê? Por causa dos sentidos. Agora, na alma, né? Envolve a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Foi Deus que nos criou assim, certo? Então, a nossa alma tem basicamente esses 3 atributos, né? A mente, que é o nosso intelecto, a vontade e as nossas emoções. Então, por exemplo, quando... vou dar o meu exemplo aqui, né? Quando eu tentei aprender a falar inglês... Você sabe falar inglês, Max, né? Tentou não, né? Eu tentei aprender a falar inglês, né? Eu morava lá em Silvânia na época, né? Aí eu comprei lá um curso, English Town, que chamava na época, né? E ficava lá ó, o dia inteiro, né? Assim, eu não estava trabalhando, né? Eu fazia aquele curso lá e fazia o curso, entendeu? Mas o que acontecia, né? Eu tentava aprender aquela língua, mas eu tentava aprender ela com a minha mente. Vocês perceberam que a alma tem 3 atributos? A mente, a vontade e as emoções, né? Você pega aqui o Benjamin, por exemplo. Benjamin está começando a aprender a falar, né? Você pega o Benjamin e coloca ele para conviver com a família dele e também uma escola que só tem americano, só fala inglês naquela escola. Você acha que o Benjamin vai aprender a falar inglês fluentemente, facilmente? Eu tentei, só que eu sempre tentei, e eu não tentava fazer isso, mas eu acabava fazendo isso, né? Traduzir a palavra. Por exemplo, eu via ali, né, uma fruta, né? Uma maçã é uma apple, entendeu? Mas na minha cabeça liga a maçã, entendeu? Primeiro vem maçã, português, para depois ir, né? Então, assim, para você aprender uma outra língua, você assimilar uma cultura, assimilar a palavra de Deus, né? Usando simplesmente um atributo da alma, ele é muito mais difícil. Amém? Tem jeito de aprender, né? Eu sei que muita gente aprende, né? Aí depois que eu fiz aquilo tudo lá, quase que concluí o curso, né? Conversei com um canadense uma vez, né? Lembro até hoje, o cara me perguntou se tinha McDonald's lá em Silvânia. Falei, ih, rapaz, tem não. Eu tenho tal coisa? Falei, não tem também. Perguntou outra coisa, falei, não tem. Falou, tá difícil conversar com você, não tem nada nesse lugar aí, né? Assim, não sei como eu entendi ele, mas o cara era muito paciente, né? Mas eu fui conversar com outra pessoa também que você conversava, né? Um cara da África do Sul, né?
até hoje não entendi nenhuma palavra que ele falou. Nada. Falando inglês também, do mesmo jeito, né? E para ser sincero, você até hoje não entende inglês, né? Por quê? Porque eu nunca entrei em um processo de assimilação da língua inglesa. Certo? Você aprendeu a falar inglês, Gibeon? Entendeu também não? Mas eu sei um jeito, descobri um jeito que eu posso aprender perfeitamente o inglês. Você também, Gibeon, né? Basta alguém vir aqui pegar o Gibeon no helicóptero, leva o Gibeon lá num lugar e joga ele lá. Fala, pronto, você está aqui. E todo mundo aqui só fala inglês, ou só fala alemão, ou você cai numa tribo de índio lá, todo mundo aqui só fala a língua dos índios, né? E você está lá, entendeu? Para você sobreviver, você vai ter que aprender aquela língua. Aí vai lá e busca o Gibeon 3 anos depois, e traz aqui, né? Chega aqui, o Gibeon ele é fluente naquela língua. Por que ele é fluente naquela língua em tão pouco tempo assim? Por que ele é fluente? Ele conhece a cultura daquele lugar. Porque ali ele usou os 3 atributos da alma dele para assimilar aquela língua e aquela cultura. Amém? Está parecendo uma aula de faculdade hoje, né? Acho que nem nessa faculdade não ensina isso, né? Né? Então, assim, quando nós somos mais velhos, a história muda um pouco em relação à criança, né? Por exemplo, o Benjamin. Se você botar o Benjamin para aprender inglês, né? Ele não vai pensar que está aprendendo inglês. Ele vai simplesmente assimilar e pronto. Entendeu? Por quê? Porque ele está imerso ali naquele ambiente. Né? Aí vai lá na televisão e vai falar Berg em inglês, vai falar em inglês, né? Que ele olha para o Berg na televisão toda hora, não é assim? Vai falar Berg, como é que é? Tocar em inglês, né? Play guitar, né? Quase que eu aprendi, tá vendo? Se não fosse uma cola. Mas uma pessoa adulta, né, sem esse processo de assimilação, ela até aprende, mas é um processo muito mais lento, muito mais demorado, né, muito mais complicado. Né? Mas se você jogar a pessoa lá num ambiente onde ela está imersa naquele ambiente, a alma dela tem o poder de assimilar tudo ali. Assimilar a linguagem, assimilar a cultura, para sobreviver. Amém? O processo da assimilação, na verdade eu acho que eu já adiantei aqui, né? Uma maneira de fazer um adulto aprender bem uma outra língua seria jogá-lo em um lugar onde ele não soubesse nada daquela língua e voltar para buscá-lo 3 anos depois. Ele será fluente naquele outro idioma. Isso acontece por causa da assimilação. Naquele lugar desconhecido, a pessoa teve que envolver todos os atributos da sua alma para assimilar aquela língua, aquela cultura. Então, olha só. O Gibeon estava lá na tribo do índio, ele teve que usar a sua vontade, usar o atributo da vontade, certo? Vontade de comer, por exemplo, uma fruta, né? Ou seja, aí ele teve que se virar, né? Ir atrás, onde é que tem essa fruta aqui? Faz uma mímica assim, o cara fala alguma coisa lá, entendeu? E ele começa assim, né? E a vontade dele, entendeu? Eu uso também as emoções dele, certo? E ele consegue, no começo muito difícil, passa fome alguns dias, né? Mas ele vai levando, ele vai se virando, entendeu? De repente ele sabe o que a pessoa está falando com ele, né? A pessoa pega lá na tribo do índio não vai ter o celular, não sei se tem, né? Mas a pessoa pega lá um cajamanga, será que tem cajamanga lá? Deve ter, né? E o cara fala, né? Como é que é o nome do cajamanga lá na língua do índio? Né? Aí inventa um nome lá, entendeu? Fala aquele nome. Aí o Gibeon repete aquele nome. Não é assim? Ó, cajamanga. O Gibeon, cajamanga. Cajamanga. Igual o pastor Alan, né? Ele tenta aprender a falar o português, né? Então ele sabe algumas coisas, né? Por exemplo, pão de queijo. Entendeu? Ele fala assim, né? Americano. Pão de queijo, né? Porque ele aprendeu o pão de queijo, né? Se ele tivesse assimilado, se ele morasse aqui no Brasil e todo mundo falasse só em português com ele, né? Ele chegaria nos lugares e falaria, ó, quero aí um copo de leite com pão de queijo. Entendeu? Fluentemente. Certo? Então, quando você está inserido assim no ambiente, você usa os 3 aspectos da sua alma. Você usa a sua vontade, você usa as suas emoções e você usa o seu intelecto, a sua mente.
para a sua sobrevivência. Ele tem que usar todos esses aspectos da alma, esses atributos. Agora vamos ver um pouquinho o seguinte, o processo de assimilação dos discípulos de Jesus. Vocês viram que falou em João 14, né? Que aquele que me ama guarda a minha palavra. Os discípulos de Jesus eles também passaram por um forte processo de assimilação quando eles andaram com Jesus. Andaram com Jesus pouco mais de 3 anos ali, certo? Então, olha só. A vontade deles era confrontada, muitas vezes, em diversas ocasiões ali, certo? Em contraponto ao que Jesus estava ensinando. É assim? Por exemplo, uma vez eles foram lá pregar num lugar, né? Fazer alguma coisa lá, e aí os discípulos de Jesus ali, acho que os filhos de Zebedeu, né? É João, o apóstolo do amor, assim. O Senhor quer que a gente manda descer fogo do céu sobre eles? O apóstolo do amor, né? Descer fogo do céu sobre eles. Ou seja, a vontade deles era lançar uma vingança para aquele povo que não ouviu, que não queria aceitar a palavra do Senhor. Ou seja, e Jesus veio com um contraponto. Ó, vocês não sabem de que espírito sois. Amém? Outra coisa aqui, quando Pedro, lá em João, acho que capítulo 20, 19, né? Quando vieram ali contra Jesus, certo? Para pegar Jesus ali, quando Judas traiu, né? Pedro arrancou a espada e pá, cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote chamado Malco, certo? Ou seja, a vontade dele era reagir ali à força. Mas Jesus, opa, peraí, né? Aquele que com a espada fere, né? Fala outra coisa lá que eu esqueci, lá em Mateus, acho que 26, ele fala, né? Jesus está dizendo o seguinte, se você ferir com a espada, né? Você vai acabar sendo ferido com ela também, certo? Ou seja, mesmo ali naquele momento, Jesus falou assim, ó, a sua vontade não pode prevalecer, o que tem que prevalecer é a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que eu vá para a cruz. Amém? Mas aqui a vontade deles foram confrontadas. Então, o atributo da alma estava entrando aqui no processo de assimilação. Certo? Quando Pedro falou para Jesus assim, ó, não, o senhor não vai morrer, não. Aí Jesus olhou para Pedro e falou assim, ó, arreda Satanás, porque cogita das coisas do maligno. Né? Não foi isso? Né? Ou seja, em todas essas, eu usei só alguns momentos aqui, mas se você for meditar muito ali nos evangelhos, você vai ver várias situações onde a vontade ela é confrontada, onde a vontade também leva as pessoas, né, levava os discípulos, né, a fazer a vontade do Pai também, não só ser confrontado para não fazer, mas também para ser confrontado em fazer. Amém? Emoções, né? O processo de assimilação dos discípulos de Jesus. Emoções. Lembra que eles estavam ali, Jesus chegou para cada um deles e falou, ó, siga-me. Eles largavam tudo e seguiam Jesus, né? Dia e noite ali andando com Jesus, entendeu? Acompanhando Jesus, entendeu? Então, as emoções deles também estavam envolvidas no processo de assimilação. Quando eles presenciavam diversas situações. Você acha que as emoções dele eram afetadas quando os cegos eram curados diante deles? Aqueles cegos lá de nascença, né, de João 9, o cego filho de Timeu, que é Bartimeu, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e gritava, né? E foi curado, Jesus o curou. Você acha que se você fosse um discípulo que estivesse acompanhando Jesus, você não ia ficar impactado, emocionado, até arrepiado? Então, as emoções, né, foram também um aspecto da alma que produziu essa assimilação dentro daqueles discípulos de Jesus, na alma dos discípulos, certo? Imagina você chegar lá, né, num túmulo, e tem lá o amigo de Jesus, Jesus chorou, né, Lázaro, né? E de repente Jesus levanta a voz assim, ó, Lázaro, sai para fora. 4 dias o cara estava morto lá dentro, né? De repente,
ele sai assim, todo amarrado, né? O Max ia ficar tão emocionado que estava correndo até hoje, né? Sem nem olhar para trás. Né? Ou seja, eu estou usando alguns exemplos aqui para mostrar o seguinte, que a nossa alma também ela é importante, certo? E há um processo, né, que nós precisamos, é o processo da assimilação para levar a nossa alma à transformação, para vivermos segundo a imagem de Jesus, né? Quando os discípulos Pedro, Tiago e João, né, subiram com Jesus lá na transfiguração, e aí chegou ali Moisés e Elias. Você imagina para um judeu, né, que cresceu a vida inteira lendo, entendeu? Sabendo que chegaria o Messias, né? Lendo Moisés, lendo Elias, entendeu? Elias foi elevado ao céu num carro de fogo, e, sabe? Ele sabia, de repente, ele olha aqui e está ali, o Messias, Moisés e Elias. Sabe? Se fosse os meninos de hoje, estava ali o Homem de Ferro, que mais que a outra? O Capitão América, né? Se fosse o Mateus, era o Homem-Aranha, né, Mateus? Né? Mas assim, sabe, assim, aquilo é o que ele ouviu a vida inteira, que ele leu a vida inteira, de repente estava ali na frente deles, né? E aí veio uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho todo prazer, a ele ouvi. Você acha que isso não impactou emocionalmente aqueles discípulos? Né? Pedro não sabia nem o que falar, né? Vamos construir aqui 3 tendas, né? Entendeu? Ou seja, eles vivenciaram ali não só com a mente, mas com as suas emoções e com a sua vontade. Amém? Eu falei, né? A assimilação dos discípulos de Jesus, o cego que enxerga, né? O cego de nascença. Depois você lê lá em João capítulo 9, né? Ressurreição de Lázaro também, falei, né? Saiu todo envolvido ali com panos. Lázaro havia morrido há 4 dias, né? Até Maria Madalena, que não era uma das discípulas de Jesus, mas ela foi liberta ali, entendeu? Ela foi liberta de demônios, né? E ela estava sempre com eles ali. E quando Jesus foi enterrado ali, foi colocado no túmulo, certo? Maria Madalena foi lá no domingo de manhãzinha, certo? Ela foi lá, chegou lá, a pedra não estava mais na porta e não havia um corpo ali dentro, certo? Ela saiu correndo e voltou lá e falou para os discípulos: não sei o que, não tem ninguém mais lá, roubaram o corpo, né? Aí saiu Pedro e João correndo, né? João chegou primeiro, mas não entrou. E Pedro, do jeito que veio, saiu correndo e entrou, né? E aí Maria Madalena ali, né? E aí depois eles olharam, não viram nada ali, tinha uns anjos, o anjo falou alguma coisa, né? De repente apareceu o jardineiro ali para Maria Madalena, né? E aquele jardineiro perguntou para ela, né? Por que choras, né? E ela: se tu tiraste, diz-me onde o puseste e eu levarei, né? Falando, pensando que era quem? O jardineiro, né? Mas aí aquele jardineiro olhou para ela e falou assim, Maria. Certo? Na hora, ela respondeu assim, Rabone, que em hebraico quer dizer o seguinte: mestre, meu mestre, né? Ou seja, ela olhou para Jesus, ela não conheceu a fisionomia dele, né? Quando você vai para Marcos 16, ele fala que ele apareceu em outra forma, né? Uma forma física visível, diferente, né? Mas Maria, quando ouviu aquela voz, ela percebeu o mesmo amor. Ela percebeu assim, até aquele mesmo tom de voz que ele falava com ela. Entendeu? Jesus era para estar enterrado ali. Ela viu Jesus naquela cruz. Ela estava ali aos pés de Jesus, né? Você acha que as emoções dela foram impactadas nesse momento? Imagina você ali, Gibeão, né? Onde é que levaram aqui o meu Senhor? Onde levaram, né? De repente ele olha assim e fala assim: Gibeão. Nem Gibeão não é, ele fala assim, Gibe. O Gibeão olha assim e fala assim: eu sei quem é que me chama de Gibe, né? O meu Senhor.
é o meu Senhor. Certo? Sabe, esse é um processo de assimilação que eles passaram ali, né? De intimidade com o Senhor, né? Que depois tinha muita coisa dentro da alma deles para o Espírito Santo trazer para fora. Certo? Trazer para fora. Você acha que aqueles discípulos eram diferentes do Eduardo, diferentes de você, né? Para eles saírem curando as pessoas, para eles saírem ressuscitando os mortos, né? Para Pedro fazer uma pregação e 3.000 pessoas se converterem numa hora assim, entendeu? O que eles tinham de extraordinário, né? Não tinha nada, simplesmente eles submeteram a alma deles e depois eles receberam o Espírito Santo. Eles nasceram de novo e receberam o Espírito Santo. Então, olha só, o poder da alma, o poder da nova natureza e o Espírito Santo. Sabe, eu e você temos essas três coisas. Nós temos o poder da nossa alma, que é um poder que só perde para o poder da nossa nova natureza, certo? E temos o Espírito Santo ainda. Romanos 8 fala que o Espírito nos ajuda. Ou seja, nós temos o nosso Espírito para nós avançarmos e o Espírito Santo ainda nos ajuda. Amém? Então, olha só, como Maria discerniu aquela voz, Maria Madalena, né, chamando ele, né, você pode discernir a voz do Senhor. Então, a assimilação, uma primeira definição, é a intimidade com ele. Mente, intelecto, né? Assimilação, estou falando por enquanto agora sobre a assimilação dos discípulos. Nós vimos ali a assimilação da vontade, ou seja, usando o atributo da vontade da alma. Vimos aqui usando o atributo das emoções e o atributo da mente também, do intelecto. Quando você vai lá para Mateus de 5 a 7, tem ali o Sermão do Monte. Jesus subiu ao monte e, como se assentando, é o que diz lá, né? Começou a ensiná-los, né? Bem-aventurados sois, entendeu? Ele ensina tudinho ali, certo? Ali ele estava trabalhando a mente das pessoas, certo? Trabalhando a mente, o intelecto, certo? Então nós precisamos usar os três aspectos da nossa alma para a assimilação, certo? Quantas parábolas os discípulos ouviram, o Sermão do Monte, os ensinos pelo caminho, né? Ou seja, cada parábola assim, eles tinham que parar e pensar. Eu voltava lá, Senhor, nós não entendemos aí essa parábola aí do semeador, o que o Senhor queria dizer? Jesus, é o seguinte, né? Aquela semente lançada na beira do caminho, entendeu? Ele foi explicando tudo, não é? Significa isso, significa aquilo, né? Tinha hora que dava até uma bronca, né? Vocês não entendem mesmo, né? Até quanto que eu tenho que suportar vocês aqui? Mas olha só, é assim, é assim, é assim. Tinha paciência e ela ensinava, né? Então, assim, a mente, o intelecto também é muito importante, né? Então, eles estavam ali completamente imersos no processo de assimilação da palavra de Jesus. Estavam lá quando a figueira secou, certo? Jesus foi pegar lá um fruto naquela figueira, um figo, né? Acho que a figueira produz figo, né? Foi pegar e não tinha, né? Ele falou, nunca mais produza fruto de ti. Eles foram para lá. Depois, na hora que eles voltaram, né? Pedro olhou assim, Senhor, a figueira secou das raízes até a folha lá de cima, né? Ou seja, experimentar tudo isso, né? Experimentar Jesus andando ali sobre o mar, madrugada, né? Na hora eles não gritaram aleluia, não. Eles gritaram assim, misericórdia, Senhor, é um fantasma. Né? A tempestade, estava morrendo ali no meio do mar ali, entendeu? A tempestade, de repente Jesus lá dormindo e Jesus assim, ó, tempestade, acalme-se. E houve bonança, certo? Então assim, estou mostrando aqui cada uma dessas situações, não dá tempo para a gente ir lá em cada texto, né? Eles estavam lá, entendeu? Com 5 pães, 3 peixes, ou 3 peixes, 5 pães, como é que é? 5 pães e 3 peixes, né? De repente alimentou ali aquela multidão. E eles viram isso ali por pelo menos 2 vezes, certo? Os peixes, entendeu? Que lá em João 21, né? Mostra lá que a noite inteira pescando,
não pegaram nada. Aí Jesus falou assim, lança aí do lado direito. Quando eles puxaram a rede veio com 153 grandes peixes. Certo? Tudo isso, né? Ou seja, Jesus já tinha ressuscitado nesse momento, né? E eles não conheceram que era Jesus, né? E quando veio a rede cheia de peixes, João falou para Pedro assim, é o Senhor. Entendeu? Discerniu, ninguém tem condição de fazer isso, mas é o Senhor, né? Amém? Endemoniados que foram libertos, doentes que foram curados, né? Ou seja, diversas situações onde todos os atributos das almas daqueles discípulos estavam envolvidos no processo de assimilação da palavra de Deus. Então, como nós podemos assimilar a palavra de Deus hoje? Certo? Primeiro nós precisamos entender aqui, o que nós temos, né? Nós recebemos uma nova natureza quando nascemos de novo, certo? Segundo, nós temos a Bíblia, certo? Nós temos a Bíblia. E terceiro, nós temos o Espírito Santo. Nós precisamos entender também que nós fomos inseridos nesse mundo e muitas vezes nós fomos moldados ao mundo, certo? Nós fomos inseridos, imersos. Às vezes dentro de uma família que não conhecia o Senhor, às vezes, assim, em todo lugar que a gente ia, né? A gente foi imerso no mundo. Aí lá na frente, entendeu? E essa imersão, ele foi formando valores, foi formando crenças, foi formando padrões, né? Convivemos com pessoas com valores do mundo, que não tem nada da palavra de Deus, né? Então nós submetemos a nossa alma, ou seja, desde a infância, eu estou dizendo aqui, né? A diversas influências e entramos num processo de assimilação do mundo em nós. Faz sentido isso que eu estou falando, né? O mundo, os padrões do mundo, os conceitos do mundo, os valores do mundo, as vontades do mundo, as emoções do mundo impactaram e formaram o nosso homem exterior. Mas é o que diz lá em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, está falando sobre esse homem exterior que ainda não nasceu de novo. Fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, você está falando assim, que o que o espírito renascido quer fazer, ele não faz. O que o espírito renascido não quer fazer, faz. Está falando assim, sobre o homem que não nasceu de novo. Certo? Miserável homem que sou. Mas aí ele termina assim, mas graças a Deus por Jesus Cristo. E aí começa o capítulo 8 daquela forma, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele está falando assim, que você não tem mais aquela velha natureza, agora você tem uma nova natureza. Você nasceu de novo, né? Então, quando conhecemos a Jesus, uma das primeiras coisas que ele começa a fazer em nós é arrancar as crenças erradas e os valores distorcidos, certo? Então, primeiro ele nos dá aqui uma nova natureza, que você já consegue ter um discernimento, entendeu? Lá no fundo do seu interior você sabe que isso é errado, né? Entendeu? Aí você, peraí, né? Que é a mesma natureza de Jesus. E essa natureza nova, ela nos guia à verdade. É Jesus dentro de nós por meio da nova natureza. Amém? Em segundo lugar, nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, é o Logos de Deus. Em terceiro, tem o Espírito Santo nos ajudando, nos ensinando, fazendo lembrar das coisas, certo? E assim, quando fala lá que ele vos ensinará, ele não está falando só para os discípulos, está falando para mim e para você também. Fala assim, o Espírito Santo, ele me ensina. Você já foi ensinado pelo Espírito Santo? Vou dizer para você assim, quando o Espírito Santo te ensina uma coisa, você nunca mais esquece. Quando você aprende inglês usando só sua mente, isso fica gravado na memória. Aí depois, igual eu, por exemplo, né, aprendi tudo lá, sabe? Né? Aprendi muita coisa, foi mais de 3.000 palavras, né? Mas hoje eu olho, gravei na mente, na memória, esqueci, né? Mas quando
você usa os 3 atributos da sua alma, você não esquece nunca. Quando o Espírito Santo te ensina alguma coisa, ele te ensina dentro do seu espírito e transfere para dentro da sua alma, certo? A maioria das vezes que eu recebi uma direção, assim, um ensino do Espírito Santo, normalmente as lágrimas vêm junto. Você experimentou isso, né? Você não consegue esquecer aquilo. Entendeu? É igual eu preguei aquele dia aqui sobre Pedro, né? Eu não consigo esquecer aquela voz. Né? Pedro, lá no fim da vida dele já, né? Ele lembrou daquela voz, né? Este é o meu filho amado, em quem tenho todo prazer. Lá na frente, lá em 2 Pedro, ele fala assim, eu já estou sendo derramado aqui como oferta, né? Mas eu ouvi aquela voz, certo? Então, assim, como podemos assimilar hoje? Então, como eu faço para assimilar a verdade da palavra de Deus hoje? Os discípulos eles conviviam ali 24 horas por dia, né? E nós não temos hoje Jesus fisicamente, certo? Jesus já cumpriu a sua missão, né? Como fazer essa assimilação hoje? Como sair do processo de amoldar, ou seja, de entrar naquela forma, né, do mundo e entrar na forma do Espírito? Ou seja, em ser transformado pela verdade da palavra de Deus. Como fazer isso? Simples. O Espírito Santo me falou no dia que eu estava subindo ali perto do Sesc, né? As práticas espirituais são um novo modelo de vida para quem nasceu de novo. Por meio das práticas espirituais. Fala para o seu irmão assim, ó, práticas espirituais. O que é prática espiritual, pastor? Né? Sim, tem várias ali, mas basicamente eu vou falar 3, né? Meditação na palavra, oração em línguas e adoração. Certo? Mas hoje nós estamos falando especificamente sobre a assimilação da palavra por meio da meditação, né? Então, a sua alma transforma você naquilo em que você a submete. Certo? A sua alma, para aí, pensa um pouquinho, né? A minha alma me transforma naquilo em que eu a submeto, né? Por exemplo, agora está acontecendo uma guerra, né? Não vou falar muito da guerra, não, porque eu sei tudo da guerra, né? Mas não vou falar, não, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que mora lá na Ucrânia, né, ele só está ouvindo as notícias que saem do governo da Ucrânia. É tudo regulado, não pode sair nada que seja diferente, né? Nenhuma informação, tem lei marcial, é para isso que eles fazem, né? Para quê? Para que as pessoas ali sejam submetidas simplesmente, somente àquelas notícias. Para quê? Para os guerreiros ali não desanimar, nós estamos perdendo ali tantas pessoas, não, entendeu? Fica animado, né? Por outro lado, na Rússia, ele só ouve as notícias do russo, entendeu? Né? Então, olha só, a sua alma ela transforma você naquilo em que você a submete. Então, lá, por exemplo, eles estão submetidos a só aquele tipo de informação, né? Então, eles têm uma posição. Eles são transformados naquilo, entendeu? No outro lugar tem outra posição, são transformados naquilo, né? Por isso nós precisamos ir para a palavra de Deus e meditar na palavra, assimilar a palavra. Porque a nossa alma precisa ser transformada naquilo que nós a submetemos. Nós vamos submeter nossa alma à palavra de Deus. Submeter nossa alma ao Espírito de Deus. Amém? Então, a assimilação por meio da meditação na palavra se dá quando submetemos nossa alma a um mergulho intenso e profundo de leitura da Bíblia. Quando pegamos um livro, por exemplo, quando você pega um livro de 1 Coríntios, por exemplo. 1 Coríntios não, vamos botar aqui, 1 João. Curtinho, 5 capítulos, né? Por favor, assimilar esse livro. Eu sei que você vai olhar aqui e falar assim, pastor, você está pregando um negócio aqui que está muito longe disso, né? Não, tudo bem, beleza, né? Mas eu entendi que a minha função como pastor não é trazer você para mim, uma dependência do pastor, né? Pelo contrário, vocês são ovelhas dele, certo? Eu sou ovelha dele, né? Então a minha função aqui é levar cada um de vocês a ele, ao Senhor, empurrar, né? Essa é a minha função como pastor nessa igreja, certo? Não é trazer para mim, é levá-lo, apontar para ele. É como João Batista, né?
Olha ele aí, ó. Olha ele. Olha o Senhor, né? Olha o Senhor. Eu sou a voz do que clama no deserto, né? Eu vim para apontar para ele, né? Por isso Jesus falou que era o maior dos profetas, porque todos falaram, ele virá. E João Batista falou assim, ó, olha ele aqui. Ele já chegou. Amém? Então, 1 João, estou falando de 1 João, né? Então, quando nós vamos para o livro de 1 João, por exemplo, fala assim, eu vou assimilar esse livro de 1 João. Como que eu faço isso, pastor? Né? Simplesmente eu pego o livro de 1 João, né? E vou mergulhar intensamente nele. Como que esse negócio de mergulhar, pastor? São umas letrinhas, não tem água, como é que eu faço? Né? Um dia também o Espírito Santo falou comigo, de madrugada, né? Lucas 5, né? Vá para onde as águas são mais fundas. Já estava dizendo isso, ó, entra num processo de assimilação mais profundo, né? Aí você pega o livro de 1 João, por exemplo, né? Mesmo que você ache assim, ó, o pastor está doido, né? Eu mal consigo ler 10 minutos por dia, né? E aí você vai ler agora 1 João 50 vezes. Entendeu? Você já fez isso? Quem já fez isso aqui? Né? Você pegar, por exemplo, aqui, ó, eu vou assimilar 1 João e vou ler ele 50 vezes. Ler ou ouvir, né? Entendeu? Estou falando de livros menores, né? Alguns livros muito grandes, como Isaías, por exemplo, aí é melhor separar ali um pedaço, entendeu? Né? Separa um outro pedaço, né? Você começa a fazer isso na sua vida, você vai ver aqui. Eu, por exemplo, fiz isso com Mateus uma vez, né? Mateus, Sermão do Monte, né? Acho que fiquei mais de um ano nesse processo, né? Perdi a conta, não lembro quantas vezes, né? Mas até hoje, muita coisa que eu preciso falar aqui, entendeu? Muita coisa que o Espírito Santo quer me ensinar já está aqui dentro da minha mente. Então o Espírito Santo já tem a matéria-prima necessária para ele extrair e me ensinar o que preciso aprender. Amém? Mas quando você entra no processo de assimilação da palavra, né? Por exemplo, eu estou agora nesse processo aqui no livro de João, né? Já descobri que eu consigo ler e ouvir o livro de João 3 vezes por semana. Então, 50 vezes, vou levar aí quanto tempo, né? Mais de 10 semanas, né? Umas 15 semanas, né? Vou entrar no processo, né? Quando lê terceira vez, hoje eu li a terceira vez, né? Sabe, já chega nos pontos ali que eu já comecei, sabe, quando cheguei nesse ponto da Maria aqui, sabe quando as lágrimas já vêm nos olhos, né? Maria, entendeu? Quando você está assimilando, por exemplo, você vai assimilar 1 João 50 vezes. Eu duvido que você vai terminar de ler 1 João 50 vezes, assimilar ali. Assim, estou falando assim, você vai ler ele, entendeu? Entendendo o que está escrito. Você não vai estudar profundamente, né? Você tem algumas coisas que vai chamar a sua atenção ali quando você está lendo, né? Você está lendo ali, de repente, tem uma coisa que chama a sua atenção, né? Mas não para não, continua, né? Você pode falar o seguinte, ó, Espírito Santo, o que o senhor quer dizer com isso aqui? Né? E continua, né? Continua. Né? Quando você faz isso, você consegue colocar a sua alma, entendeu? Num estágio onde São primeiro é possível. Aquele que medita dia e noite. Nós dormimos, não é? Mas o seu espírito não dorme. E o Espírito Santo também não dorme. Não dormitará o guarda de Israel. Né? Também eu sei. Sempre vem alguma coisa da palavra aqui, tá vendo? Por quê? Porque está aqui dentro já, né? É coisa que eu não lembro, o Espírito Santo vem e traz, né? Então, quando você começa a entrar ali, por exemplo, 50 vezes em 1 João, ele fala sobre o amor, ele fala sobre o amor, ele continua falando sobre o amor, né? E fala sobre o amor de Deus. Rapaz, chega um momento onde o amor de Deus ele vai fluir de você de tal forma, né? Fluir de tal maneira, né? Que aí você está lendo, aí chega na 10ª vez, na 20ª vez, o Espírito Santo, pum! Você, sabe, explode assim dentro de você, um entendimento que você, não sei, não tem como explicar, né? Mas explode um entendimento dentro de você, assim, que aquilo se torna uma realidade tão forte, né? Que transforma a sua vida. Amém? Eu sei que às vezes está olhando, pastor, isso aí o senhor está exagerando, né? E eu mal dou conta de ler uma vez, né? Eu sei, mas
A minha função é empurrar você. A minha função é despertar você, né? Minha função é trazer encorajamento. Então, a assimilação do amor de Deus em nós, por exemplo, quando você medita em 1 João, né, se torna tão forte que o fruto do amor começa a fluir. Cada livro da Bíblia tem algo específico da mente de Deus para você. Fala para o seu irmão assim, ó, cada livro da Bíblia tem algo específico da mente de Deus para você. Lá acho que em Provérbios, né? Diz que a glória de Deus é esconder certas coisas. E a glória dos reis, os reis, quem são os reis? São os reis e sacerdotes. A glória dos reis é tentar desvendá-las. Então o Senhor esconde algumas coisas na palavra, né? Mas você se tornou o rei, porque você nasceu de novo, você tem a mesma natureza dele, né? Então, para você é possível desvendar os segredos da palavra, as verdades da palavra, certo? Vamos lá, vamos terminar aqui, né? Que eu acho que eu estou atrasado já. Então, nesse processo de assimilação, é que podemos cooperar com o Espírito Santo. Você sabia que uma outra das práticas espirituais chama cooperar com o Espírito Santo? Uma prática espiritual, que a gente pouco ensina, né? Chama esperar em Deus. Uma outra prática espiritual chama cooperar com o Espírito Santo. Como que eu coopero com o Espírito Santo? Quando eu encho a minha mente, quando eu mergulho na palavra de Deus, eu estou colocando tudo que o Espírito Santo precisa para trabalhar na minha vida, para transformar, para arrancar aquelas fortalezas, por exemplo, né? Suponha aqui, olha um negócio aqui que todo mundo gosta, né? Suponha que você tenha um chamado para ser um multimilionário, né? Amém? Só hora todo mundo fala amém, né? Amém, amém. Né? Mas assim, é o que eu falei agora há pouco, né? Tem um dos dons do Espírito ali, entendeu? Que chama socorros, né? Aquele dom de socorro é basicamente, né? A gente pensa que assim, é ser um bombeiro, né? Não, não é ser bombeiro ali, né? Aquele dom de socorro é ser alguém que vai suprir as necessidades da igreja, do reino, das pessoas, entendeu? E para essas pessoas que vão entrar no ministério de socorro, o Senhor vai entregar para elas muito dinheiro. Sabe, não é R$1.000. Ah, eu vou ganhar, obrigado, senhor, o senhor vai me dar R$1.000 por mês, né? Não, multimilionário, entendeu? Só que assim, você só se torna um multimilionário se você tiver uma mente de multimilionário, entendeu? Se nós tivermos uma mente de pobreza, às vezes nasceu pobre, foi criado pobre, o pai e a mãe falando a vida inteira, você não vai ser nunca nada na vida, não sei o quê, entendeu? Sendo formado aí a mente, as emoções e a vontade, sempre submetida a isso, né? Entendeu? Mas aí você entra na palavra, aí você entende o seu chamado. O Senhor tem um chamado para mim de socorros. Ele quer entregar muito dinheiro nas minhas mãos. Não para que eu seja um esbanjador, né? Porque eu tenho um coração pronto para servir, um coração pronto para abençoar, né? Aí você vai para o livro de Provérbios e lê 50 vezes Provérbios. Aí vai arrancar toda aquela, sabe, aquela mentalidade de pobreza, de miséria, sai da sua cabeça. E o Espírito Santo vai trabalhando e trazendo uma nova mentalidade do reino para você. Uma mentalidade de sabedoria, uma mentalidade de honestidade, entendeu? Uma mentalidade do rei. A mesma mentalidade dele. Então, a palavra, ela vai nos transformando. Quando nós entramos no processo de assimilação. E às vezes a gente lê uma vez só, a gente não consegue capturar tudo que tem ali de Deus. Mas quando você entra e lê, e lê, e lê, não tem problema se vai levar 1 ano, se vai levar 2 anos, né? Talvez o Senhor quer usar você como esse multimilionário, por exemplo, né? E quer que você fique em Provérbios a vida inteira. Entendeu? Quer dizer que você não vai ler outros livros, não vai... Entendeu? Mas quer dizer assim, que você vai focar naquele, né? Amém?
Tem livro na Bíblia que tem só uma página. Você podia começar com esse. O que você acha? Entendeu? Sim, eu escrevi um livro, tem quantos livros? Quantas páginas aquele livro? 130 e poucas, né? Você não sabe, não? Você não leu, não, amor? Tem livro na Bíblia que tem só uma página, né? Ou seja, você lê ele 50 vezes, é a mesma coisa que você ler um livrinho de 50 páginas. Facinho. Tem uns que é meio difícil, né? Você vai ler Judas, por exemplo, né? Você vai ver coisa ali que fala, meu Deus do céu, né? Vou ter que ler o resto da Bíblia para entender o que ele falou nesse versículo aqui. né? Mas assim, escolha lá. A sugestão que eu dou para você é o seguinte: 1 João. Vai para 1 João. Você consegue ler ali todo dia de manhã, 15 minutos. Capítulo 1, capítulo 2. Né? Se botar para ouvir, então, você vai trabalhar escutando no carro. Né? Aí na volta, escuta de novo. Né? Entendeu? Eu tenho um controlezinho aqui, mas eu, como diz a Gabi, eu sou J, né? O J tem tudo aqui que marca, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo, né? né? Amém? Então, nesse processo de assimilação, né? Você pode ter um chamado para ensinar, né? E na assimilação, o Espírito Santo vai trazer coisas, revelações profundas para você aprender e para você ensinar também. Em todos os chamados, né? Em todos os chamados. Você é um profeta também, você precisa ter a revelação de Deus. Né? Então, a assimilação por meio da meditação na palavra se dá quando submetemos nossa alma a um mergulho intenso e profundo de leitura da Bíblia. Certo? Só tem uma coisa mais poderosa que a operação da sua alma. E esta é a operação da nova natureza em você. Outra coisa que eu estava até falando para os meninos ler agora há pouco, quero falar de novo aqui, né, para a gente terminar. O Espírito Santo, ele é o poder. Você crê nisso? Mas você é a autoridade. Certo? O Senhor, para fazer alguma coisa aqui na terra, a gente pensa assim, ó, Deus pode fazer todas as coisas, né? Pode. Só que ele, na sua soberania, ele delegou a autoridade ao homem. Por isso Jesus teve que nascer dentro da raça humana, entendeu? Para recuperar essa autoridade da raça humana, que essa autoridade o homem, pelo pecado, tinha entregue ao diabo, certo? O diabo também era limitado, né? Certo? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que a autoridade é você. Fala assim, eu tenho e eu sou a autoridade. Não porque você é o bom, mas porque Jesus conquistou essa autoridade para você. E o Espírito Santo, ele é o poder, certo? Então o Espírito Santo, ele está pronto para curar. Só está esperando que se levante uma autoridade. Amém? O Espírito Santo está pronto para fazer as pessoas prosperarem. Ele está esperando que levante uma autoridade na terra, que exerça a autoridade que é dele. Foi ele que deu essa autoridade, né? Amém? E você tem essa autoridade porque você nasceu de novo. Então, a sua nova natureza, o seu espírito renascido é espírito, assim como Deus é espírito. E aí nós nos tornamos filhos de Deus. Então, nós somos os representantes dele aqui na terra. Certo? É como se fosse uma procuração, né? Eu, quando trabalhava no banco, era gerente do banco, eu tinha uma procuração lá assinada pelo presidente do banco, me dando poder para assinar em nome do banco. Certo? Você tem a autoridade do seu pai, o Senhor, para assinar em nome dele. Certo? Que você ligar na terra, será ligado no céu. Que você desligar na terra, será desligado no céu. Amém? Vamos ficar em pé. E assim, não deixe para amanhã. Não fique adiando as coisas. Sabe? Não fique confiando que você tem mais tempo, né? Começa hoje mesmo a meditar na palavra de Deus. Certo? Por meio do processo de assimilação. Usando todos os atributos da sua alma e seja transformado. Amém? Então agora, enquanto a gente adora o Senhor, eu quero que você ore aí, pede para o Espírito Santo te dar um livro da Bíblia. Um livro da Bíblia. Fala, Espírito Santo, dá um livro da Bíblia. Eu vou entrar nesse processo de assimilação. Eu vou extrair tudo que o Senhor tem para mim. Iluminar o entendimento
para sabermos qual a esperança, qual é o plano, quais as riquezas da sua herança para os seus filhos. Vem iluminar o entendimento para sabermos qual a esperança, qual é o plano, quais as riquezas da sua herança em nós. Eu quero entender quem tu és e te amarei com todo o meu ser. Eu quero entender quem tu és e te amarei com todo o meu ser. Eu quero entender quem tu és e te amarei com todo o meu ser. Eu quero entender quem tu és e te amarei com todo o meu ser. Sabedoria e revelação, sabedoria e revelação, sabedoria e revelação pra te conhecer. Nós pedimos sabedoria e revelação, sabedoria e revelação, sabedoria e revelação pra te conhecer. Nós pedimos sabedoria e revelação, sabedoria e revelação, sabedoria e revelação pra te conhecer. Nós pedimos sabedoria e revelação, sabedoria e revelação, sabedoria e revelação pra te conhecer. Mais intimamente, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pela Tua palavra. Te agradeço, Senhor, pela nova natureza que o Senhor nos deu. Te agradeço, ó Pai, pelo Espírito Santo que o Senhor nos deu. Ó Pai, no nome de Jesus, traga, Senhor, a revelação de quem o Senhor é. A revelação, Senhor, do Senhor. A revelação de quem nós somos em Ti. Traga, Senhor, a cada um dos Teus filhos. Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós proibimos o inimigo de impedir os Teus filhos de entrar nesse processo, ó Pai, de conhecimento, de profundidade em Ti. No nome de Jesus, eu declaro a liberdade do Senhor sobre cada um. No nome do Senhor Jesus. Cristo é tudo o que de Deus podemos ser. A vida eterna é te
A vida eterna é te amar, te conhecer. Amém. Amém. Só mais uma coisinha, né? O diabo, ele se levanta quando você tenta entrar profundamente no conhecimento do Senhor. Mas você não precisa ter medo do diabo, né? Ele vai tentar trazer desânimo para você, vai tentar fazer que você sair na porta aqui e já esquecer tudo que eu falei, né? Vai tentar fazer com que você ache chato, né? Mas não dê ouvidos ao diabo, dê ouvidos à palavra de Deus, certo? E submeta a sua alma àquilo que te transforma para se tornar semelhante a Jesus, não semelhante ao mundo. Resista ao diabo. Lembra que eu falei para você? Você é autoridade, certo? Quando estiver dando desânimo, essas coisas, faz assim, faz igual Jesus fez para Pedro, né? Sai, Satanás. Entendeu? Pode falar, você é autoridade. Amém?